Então, vamos lá. Pai, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada, Pai, porque Seu amor está disponível em nós, Pai, porque a Sua porção de fé foi derramada em nós. E agora, Pai, nesse momento, nós entregamos essa reunião, Pai. Nós nos colocamos, Pai, à disposição da Tua unção, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai, para que o nosso coração seja ministrado, para que a Sua palavra seja revelada em nós, Pai. Nós, Pai, nos consagramos a Ti, Pai, nesse momento, para que a Sua vontade seja feita em nós aqui, Pai, nessa reunião. Que nós tenhamos, Pai, um coração disponível e disposto, Pai, uma mente cativa ao Senhor, porque a Tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. E nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nos rendemos a Ti, nos rendemos à unção e entregamos, Pai, todo o nosso ser a Ti nesse momento, para que nossos corações sejam ministrados, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos, Pai. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Roseli, é com você. Tá. Eu vou compartilhar, são 2 slides, na verdade. Vou começar com o primeiro aqui. O que eu vou falar hoje, até quando a Indira me convidou, uns 4 meses atrás, eu acho, eu estava com tanta coisa para fazer, e eu falei assim, não dá, agora vai ser quase impossível. Quando ela falou, eu já pensei, porque eu tinha acabado de ler um livro, que eu achei bem interessante, do Vinícius Lemos, não sei se vocês sabem, conhecem ele trabalha com Reinhardt. E ele escreveu um livro que chama Agentes de Transformação. Deixa eu ver como é que eu faço. Ah, tá. E aí assim, quando ela me chamou, eu estava começando a fazer um resumo que eu achei bem interessante o livro, apesar de que a gente já sabe de tudo, mas alguma coisa, de repente, né, para relembrar, e eu sei que o Espírito Santo, a palavra é viva, então ele toca alguma coisa para tocar, mas de tudo que eu vi lá, que eu li, praticamente a gente já sabe. Mas eu achei interessante trazer, porque foi isso que tocou o meu coração. E aí eu fiz um resuminho, depois tentei fazer um resumo do resumo, mas ainda ficou bastante coisa que eu gostaria de falar, mas eu acho que vai ficar muito grande. Mas vamos lá. E eu vou ler, né? Porque eu não consigo falar sem ler. Assim, lembrar de tudo. Então tá. Ali vocês estão conseguindo ver? Então, né? Chamados para transformar. Uma nova visão do que é ser missionário. Uma nova perspectiva. Quando estamos inseridos no mundo dos negócios, somos capazes de interagir e transformar a sua forma de funcionamento. Em Lucas 19:10, Jesus diz que veio buscar e salvar o que estava perdido. E aí ele disse assim que não só o nosso relacionamento com Deus estava perdido, mas o nosso relacionamento um com os outros e também o nosso relacionamento com o mercado. Ou seja, trabalhando numa empresa, dono de negócio, qualquer trabalho que a gente esteja fazendo. E que às vezes a gente esquece, né? Acho que é só o dia a dia de casa ou dentro da própria igreja, né? Aí em Colossenses 1:19 diz, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Analisando as métricas da eclésia, que é a igreja, no que a gente já sabe, vemos que os primeiros cristãos se dedicavam a aplicar o ensino dos mestres. Eles prosperavam individualmente e coletivamente, cresciam diariamente, alcançavam favor e realizavam sinais e maravilhas. Eles viviam uma vida extraordinária, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A igreja não se resumia a prédios, mas estava espalhada por toda a cidade. A nossa missão
Jesus instituiu a igreja com a intenção de cooperar com o sistema secular existente e impregnar o DNA do reino. Somos chamados a ser agentes ativos de transformação, levando o amor de Deus, a graça, a verdade e o poder do Evangelho para as pessoas onde quer que estejamos, em todas as áreas da sociedade. Nossa identidade, que a gente também já sabe, né, que somos filhos de Deus, sem dúvida precisamos de Deus em tudo que fazemos, mas também é importante entender que Ele escolheu nos usar como instrumento de transformação. E também já sabemos que em Cristo tudo foi restaurado e nosso DNA é igual ao de Jesus. Agora somos um com Deus em Cristo. Parte do plano de salvação é restaurar nosso propósito original, que é criar junto com Deus, de forma gratificante e feliz, a cultura do reino. A cruz mudou tudo. É possível sermos agentes de transformação sem que é impossível sermos agentes de transformação sem que antes a cruz tenha feito sentido para nós e alterado o rumo da nossa vida. Ao estarmos preocupados com as questões que já foram resolvidas na cruz, tiramos o foco daquilo que de fato precisamos fazer como missão. Agora somos nova criatura. Nessa nova vida em Cristo, não podemos mais nos preocupar com as coisas deste mundo, porque nascemos de novo e somos embaixadores de Cristo. Aí eu procurei no Google, né, o papel de um embaixador. O embaixador é um representante oficial de um país no exterior, atuando como chefe de uma missão diplomática. Então, nós somos representantes de Deus, né? Então, a gente vai atuar de que forma, né? Transferindo, quer dizer, recebendo o amor de Jesus e transmitindo o amor dele para as pessoas, resgatando as pessoas, servindo as pessoas do jeito que Jesus quer que a gente age. Tudo que temos, que é nossa família, nossos filhos, nosso trabalho, são preciosidades que Deus nos deu para cuidar do jeito que Ele gostaria. Afinal, tudo é dele. Não precisamos nos sentir pressionados e tão preocupados com essas questões, e sim cuidar delas de forma diligente e com amor, agindo como mordomos do que Deus nos confiou. Então, não importa o que aconteça ao meu redor ou ao nosso redor, nós sabemos que, tendo Jesus, nós temos tudo. Essa certeza é que nos dá força e confiança para enfrentar qualquer desafio que se apresente. A nossa vida não é mais apenas nossa, também a gente já sabe disso, né, gente? Não é a gente praticar, mas a gente é um processo, né? Ela pertence a Jesus, que se torna nosso proprietário e guia. A vida passa a ter um novo significado, pois todos os nossos anseios, desejos e sonhos são filtrados pela vontade dele, criando um caminho que, embora seja desafiador, é cheio de propósito e direção divina. Nós temos um superpoder. Deus nos capacitou com um superpoder a fim de influenciar aqueles que estão perdidos na escuridão, amarrados em prisões da morte. Ainda bem, né? Deus não deixa a gente sozinho. Quer dizer, não somos nós que fazemos, Ele faz tudo em nós, né? A gente só precisa tomar posição. A cultura do reino. A maneira como agimos é diferente do que o mundo ensina. Há uma transição de um coração que diz: aqui estão os meus planos, abençoa-os, Deus, para um coração alinhado com o sonho de Deus para a nossa vida e negócios. É uma mudança completa de comportamento, em que somos conduzidos pelo Espírito Santo em vez de sermos guiados por emoções, pressões financeiras, sistemas ou orgulho. Quando nos alinhamos com o coração de Deus e permitimos que Ele guie nosso dia a dia, nosso trabalho, experimentamos uma jornada mais suave e frutífera. Juntos, como igreja, temos a missão de expressar na terra a realidade do céu. Onde quer que você esteja, que você se posicione para ser usado na construção desse reinado. Cristãos que trabalham ou possuem seus próprios negócios
precisam entender que não estão excluídos do exército de Deus e das missões que ele tem para o seu povo. Nem precisam se sentir menos capacitados por não terem frequentado um seminário bíblico, pois tudo foi resolvido na cruz. Somos capazes porque Cristo está em nós. Que não somos nós que fazemos, é Cristo que faz em nós, que faz através de nós, né? No contexto espiritual, o governo e o reinado de Deus se referem à sua maneira de ser e fazer as coisas. De acordo com a lei do Espírito, nada é impossível para aqueles que creem. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Os anjos nos protegem, o Espírito Santo nos guia, Jesus já nos salvou. Deus nos ama, a humilhação nos exalta. A fé nos capacita, a alegria nos preenche, a justiça de Deus está sobre nós e o seu poder nos cura. Temos uma esperança celestial, um destino divino, uma vida sem limites. Nossos filhos são abençoados, nossa herança está segura, nossa fé tem poder profético. Tudo isso não é apenas para o nosso bem-estar, mas para manifestarmos o reino, viver de acordo com a cultura do reino. Mudança de perspectiva. Se eu simplesmente disser que você precisa ser generoso, servir e agir com amor, é possível que você ainda tenha dificuldade para entender o verdadeiro significado dessas palavras. Isso ocorre porque a cultura do reino exige mais do que simplesmente aderir a uma lista de boas ações ou padrões morais. Requer uma mudança de perspectiva. A mudança necessária não é apenas de comportamento, a gente já sabe também, né? Mas de perspectiva. Precisamos começar a ver o mundo a partir de uma perspectiva celestial, não somente terrena. Ser generoso, no reino de Deus, a generosidade não é apenas o ato de dar, mas é um estilo de vida de abundância, no qual compartilhamos o que temos, não porque temos que fazê-lo, mas porque queremos fazê-lo. Servir. Servir não é uma obrigação, e sim é alegria e expressão do amor de Deus em nós. Amar. Amar é mais do que apenas um sentimento. É um compromisso de valorizar os outros acima de nós mesmos. É também a cultura do reino. A cultura do reino não é apenas sobre nossas ações e atitudes, mas também sobre o poder sobrenatural de Deus operando em e através de nós. No reino de Deus, somos chamados a viver de uma forma que demonstre o poder de Deus, seja através de milagres, sinais e maravilhas, seja através de amor radical e transformador que manifestamos aos outros. Ao abraçar a cultura do reino, optamos por viver de um modo que transcende a norma e mostra ao mundo o poder e a presença de Deus. Nova geração. É hora de assumir nossa posição. Atualmente, os líderes religiosos têm pouca interação com os não crentes, o que até mesmo reduz as oportunidades para que estes sejam alcançados. De maneira geral, o contato acontece nos pequenos grupos que se reúnem em casas, células, com poucas pessoas que pregam a palavra. Levam os não crentes a eventos de evangelismo, como encontros com Deus, retiros, tendo como motivação exclusivamente ganhar essas pessoas para Cristo. Dessa forma, se o candidato a novo crente não quiser participar dos grupos ou eventos, a interação é interrompida. É por isso, e por esse motivo, que muitas igrejas não atraem nem a atenção, nem o respeito das comunidades locais. O desafio atual. Se formos honestos, chegamos à conclusão de que as igrejas têm marcado a sociedade muito mais com ações negativas e sem relevância do que o contrário. Aquelas que conseguem algum grau de importância são as instituições notadas para realizar algumas ações sociais.
Para adicionar a esse contexto, os membros que de fato estão inseridos no ambiente de trabalho ou até desfrutam de uma posição de notoriedade e que deveriam fazer essa conexão tendem a ser considerados desqualificados pelos líderes espirituais, pois estão focando somente no trabalho secular. Infelizmente, o que acontece é que exaltamos a figura daqueles que estão em tempo integral no ministério, em detrimento daqueles que estão no mundo corporativo. Isso a gente vê demais, né? Assuma a sua posição. Chegou a hora de os ministros que foram enviados para o campo dos negócios assumirem a sua posição e começarem a agir para que o reino seja manifestado não somente dentro de um edifício, mas em toda a cidade. Satanás quer destruir vidas e influenciar o nosso modo de agir. Necessitamos entender que, de fato, somos soldados a fim de agirmos com precisão cirúrgica e destruirmos todos os planos que estão sendo estabelecidos para que pessoas sejam mantidas em cativeiro. Por isso, o diabo tem empenhado tanto esforço para que os cristãos que estão nesse campo de negócio se sintam inferiores e desqualificados no âmbito espiritual. Hoje, nós sabemos que todo cristão é um ministro, por causa de Jesus. Por isso, a igreja precisa funcionar todos os dias, em todos os lugares, o tempo todo, assim como vemos em Atos 2:42. Eles compartilhavam o pão e estavam em oração diariamente. Sem essa participação e liderança de forma ativa, as nossas cidades não serão transformadas e o reino de Deus nunca será estabelecido em nossa geração. Aí tem a história de uma cozinheira que ele fala que é interessante. Pense numa cozinheira dedicada, trabalhando em um restaurante local. Um dia ela descobre que seu chefe enfrenta graves problemas financeiros, a ponto de não conseguir comprar insumos essenciais para a cozinha. Em vez de se render ao desânimo, essa cozinheira, movida por sua fé e compreensão do seu papel como ministro de Deus em seu ambiente de trabalho, vê ali uma oportunidade para manifestar o reino dos céus. Ela convida o chefe para uma conversa sincera e, com confiança e compaixão, assegura a ele que a situação irá melhorar. O restaurante não vai fechar e ele irá prosperar. Com uma fé inabalável, ela declara e multiplica os alimentos. Os insumos começam a durar mais do que o esperado, permitindo que o restaurante continue funcionando. Não demora muito para que a equipe e os clientes percebam que algo extraordinário está acontecendo. O negócio que estava à beira do colapso floresce novamente, tornando-se um testemunho vivo do poder transformador da fé e da intervenção dos agentes do reino no cotidiano. Os verdadeiros agentes de transformação. Os agentes de transformação não entrarão na luta pelo poder. Em vez disso, eles caminharão humildemente, prontos para manifestar o poder de Deus através da própria vida. Serão esses humildes que herdarão o reino dos céus. Deus está procurando entre os seus aqueles a quem possa confiar as riquezas das nações. Ele deseja que a administração dessas riquezas esteja nas mãos dos seus filhos, não nas dos indivíduos que buscam poder e ganho pessoal. Deus está chamando pessoas que não estão atrás de títulos ou posições, mas de serem a resposta que o mundo precisa. Precisamos estar muito alinhados com o que Deus quer para nós. Se entendermos tais verdades, seremos encontrados fiéis para que tanto as riquezas terrenas quanto as celestiais sejam entregues em nossas mãos. Para que isso aconteça, primeiro temos que reconhecer que todo o poder e toda a provisão vem somente de Deus. Esse é o primeiro passo para uma administração responsável. Andar sempre em humildade. A humildade nos mantém cientes de que somos apenas mordomos temporários dos recursos que nossa missão é usá-los para beneficiar a sociedade como um todo, em vez de buscar apenas benefícios pessoais. Precisamos confiar totalmente em Deus. Não devemos depender exclusivamente das nossas próprias habilidades, conhecimentos ou estratégias humanas.
Devemos buscar a direção do Espírito Santo em todas as decisões e confiar na sabedoria e orientação de Deus para guiar nossos passos. Ele é o verdadeiro provedor e conhecedor de todas as coisas. E depositar nossa confiança nele nos livra da armadilha do orgulho e da ilusão de controle. Nosso coração deve estar livre de qualquer raiz de amor ao dinheiro. Livres do amor ao dinheiro, somos capazes de tomar decisões baseadas na justiça e na cultura do reino. Com sabedoria, integridade e responsabilidade, podemos usar tais recursos para promover o bem-estar de todos e trazer a cultura do reino para a terra. Seremos capazes de, mesmo estando inseridos no mundo dos negócios, estar com o coração alinhados à nossa pátria celestial. Agora tem mais uma parte, tá, pessoal? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Não, eu tenho que... Agora a gente vai falar da metanoia, que também é muito importante. Eu achei que ele fala sobre a meditação, que também é bem... que a gente precisa ser mais persistente nela. Metanoia, um conceito de inteligência espiritual segundo a Bíblia. Uma jornada profunda de transformação mental e espiritual que nos convida a pensar como Deus pensa, a viver segundo a nossa verdadeira identidade celestial. A grande pergunta: se realmente somos transformados e estamos ao lado de Cristo no céu, por que não vivemos consistentemente segundo essas verdades? A resposta está na renovação da nossa mente, um processo transformador que nos permite expressar nosso verdadeiro DNA divino. A renovação da mente. Como todos já conhecemos, Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entender essa transformação da mente é como abrir uma caixa de tesouros escondidos dentro de nós. Tais tesouros permitem que nos tornemos verdadeiros artistas na arte de pensar como Deus pensa. Não se engane, como seguidores de Cristo, temos acesso à fonte de toda a sabedoria, poder e conhecimento. Essa capacidade ultrapassa as maiores mentes intelectuais do mundo. Desintoxicação espiritual. Nós já sabemos que a nossa nova criação, nós já recebemos nossa nova criação quando aceitamos Jesus. Porém, por estarmos ainda tão apegados ao mundo, precisamos agora passar por um processo de desintoxicação e limpeza, ou seja, renovar a mente, alterando a nossa forma de ser, que é que nos faz agir com base em conceitos diferentes do mundo e expressar nosso verdadeiro DNA divino. A mente de Cristo. O que temos acesso? Toda a fonte de sabedoria, todo o poder e conhecimento, capacidade além das maiores mentes intelectuais, como a gente viu de cima, a própria mente de Cristo. A promessa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas nós podemos ver, ouvir e saber o que ele preparou. Esse é o verso 9 de 1 Coríntios 2, 6 a 16. O objetivo aqui é expandir sua fé, a ponto de que o impossível se torne normal para você. O sobrenatural está acessível a todos os filhos de Deus. O cérebro e a meditação. O desafio natural. Estudos científicos mostram que nosso cérebro tende a adotar o caminho mais fácil, a lei do menor esforço. Por isso, muitos resistem às mudanças necessárias para o crescimento espiritual. Solução divina. A meditação bíblica é uma ferramenta poderosa para remodelar nossa mente. Meditar significa murmurar, declarar e repetir palavras, mantendo-as sempre presentes na mente e no coração. A prática da meditação bíblica envolve a repetição consciente e contínua de versículos e princípios bíblicos, de modo a saturar
a mente com a palavra de Deus. Então, então, a inteligência espiritual não é apenas sobre conhecer a palavra de Deus, mas também sobre vivê-la, respirá-la e deixá-la permear todos os aspectos da nossa existência. Através da meditação na palavra de Deus, somos capazes de renovar nossa mente e pensar como Ele pensa. Os conceitos divinos se tornam cada vez mais presentes em nossa vida, orientando ações, decisões e atitudes. A jornada da transformação. Reconhecimento. Precisamos identificar pensamentos carnais, como ciúmes, inveja, amargura, confessá-los e repudiá-los. Decisão diária. Abandonar a trilha antiga e percorrer o novo caminho de pensamento guiado pelo Espírito Santo. Avaliação honesta. Observar nossa reação aos desafios. Elas revelam o que realmente está no coração. Nunca devemos medir nosso nível de fé pelo que dizemos, mas pela forma como agimos. Transformação real. Alinhado cada vez mais nossa mente com a mente de Deus, tornando o impossível em algo lógico. João 8, 31, 32 diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Céu na terra. Nossos superpoderes. Espírito Santo. A cruz foi a porta de entrada para os diversos benefícios, e um deles é o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um poder que vai além de ter o Espírito Santo. É uma capacitação para ser testemunha. Ele consome obstáculos e transforma tudo ao seu redor. Dons espirituais. Os dons de 1 Coríntios 12 fluindo constantemente no nosso dia a dia. Palavras de sabedoria, cura, milagres, manifestações do reino em todas as áreas. Dons práticos. Servir, ensinar, encorajar, contribuir, liderar, mostrar misericórdia. Todos são superpoderes que vêm de Deus, sinais e maravilhas disfarçados em ações do cotidiano. Podemos manifestar essas formas de poder em todas as nossas relações. Você e eu somos santos e temos superpoderes para serem usados na construção de uma igreja em amor. Nossa mente pensando como Cristo, nossa vida agora sendo a expressão de uma nova vida. Pensar grande com Deus, a perspectiva celestial. Focai nas coisas celestiais, lá do alto, e não nas terrestres, Colossenses 3. Muitas vezes não percebemos o quanto as coisas do mundo estão impregnadas em nós. Criamos objetivos baseados em nossa capacidade, focamos no que podemos fazer com nossas próprias forças. Mas, quando estamos em sintonia com o Espírito Santo, ele pode nos pedir algo impossível aos nossos olhos. Com a fé bíblica, pautada pela vontade de Deus, não por nossos desejos pessoais. Então, temos que ter essa fé bíblica. É não pensar só, mas eu não consigo, nós conseguimos. Se Deus, é claro que a gente não vai fazer coisas quando a gente pensar, não, eu consigo por nós mesmos. Por isso que ele fala sempre, quando o Espírito Santo te falar, para você fazer algo impossível aos seus olhos, ele vai te capacitar, né? Então, essa é a fé bíblica, é pautada na vontade de Deus, não na nossa vontade, né? Nos nossos desejos pessoais. Alinhamento, quando o nosso coração está conectado a Ele, nossos objetivos se conectam com os dele também, e não só os nossos. Parceria, o conhecimento de toda a ciência trabalhando conosco para criar alvos e estratégias. Imagine, isso aí eu acho lindo, ó. O Criador do céu e da terra, trabalhando em conjunto conosco. Enquanto estivermos satisfeitos com as boas soluções, não sentiremos necessidade de pedir soluções sobrenaturais ao Espírito Santo. Precisamos ir além com o nosso amor, servir radicalmente todas as pessoas à nossa volta, andar a segunda milha, fazer prosperar o nosso chefe, investidores e colaboradores, manifestar poder, pregar o evangelho, agir conforme nosso DNA, que é o mesmo DNA de Cristo. Negócios à maneira de Deus.
Doar. Doar, dobrar e desfrutar. Doar, no caso de generosidade. A generosidade é o maior propósito da prosperidade. Medimos nosso sucesso financeiro não pelo que temos na conta, mas pelo quanto estamos sendo generosos. Sua mentalidade tem que ser de que 100% da sua renda está disponível ao Senhor. Dobrar. Multiplicar recursos através da mordomia fiel. A multiplicação do reino não se trata apenas de coisas materiais, mas de tempo para que você tenha produtividade sobrenatural, multiplicação de talentos ou qualquer outro recurso espiritual e natural. Desfrutar. Deus é um Deus completo. Você não precisa ter dinheiro apenas para suprir suas necessidades, mas pode ter dinheiro para desfrutar mais e mais. Como já foi dito, a grande chave está em dominar seu coração. Sua bênção não está condicionada ao lugar, mas aos princípios celestiais. Somos mordomos dos recursos de Deus, chamados a impactar vidas, transformar comunidades e estabelecer seu reino na terra. Os 4 ativos da economia do céu: presença, pessoas, paixão e propósito. Presença, intimidade com Deus. Jesus espera ansiosamente por isso. Pessoas, olhar com os olhos de Jesus. Estar com pessoas sem querer nada em troca. Paixão, amor ardente por Deus. Manter essa chama sempre viva. Propósito, fomos todos criados para cumprir um propósito divino. Um chamado divino a atender e a unção de Deus para realizar nosso serviço. Ser um agente de transformação implica colocarmos Deus em primeiro lugar, buscarmos sua vontade e servirmos às pessoas que encontramos em nosso ambiente de trabalho. É uma mentalidade de abundância, em que reconhecemos que Deus é nosso provedor e que Ele nos capacita a abençoar os outros através do nosso negócio. Não ficamos apenas preocupados em obter lucro, mas em impactar vidas, transformar comunidades e estabelecer a cultura do reino na terra. Devemos acordar todos os dias com o mesmo objetivo, de transformar o mundo. Amém. Meninas, é isso que eu queria compartilhar. Quer dizer, é que o livro dele é bem bacana, assim. Para mim foi bem... quando eu li, eu estava precisando ler tudo aquilo que eu li, sabe? E é isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, Denise. É você. Por esses ensinamentos. Confesso que eu precisava muito de tudo isso que você falou. Essa questão do reino, eu já recebi uma palavra para que eu sou promotora do reino. E toda vez que eu fico assim, não quero fazer nada, eu quero só cuidar aqui da minha vida, ficar quietinha, algo acontece que me faz ir para fora. Gente, todos nós temos o Ministério da Reconciliação, que é levar para as pessoas o que Jesus fez na cruz, né? Reconciliar as pessoas, reconciliar todos com o Senhor. E eu vou te falar uma coisa, teve uma hora aí que uma parte aí que você falou sobre a questão da identidade, né? Sobre viver. E o Senhor tratou isso comigo semana passada, que eu tenho aquela amiga minha que ainda está cadeirante, que eu sempre vou com ela a Belo Horizonte, inclusive eu ia com ela sexta-feira, só que aí não precisou, que a filha dela não teve aula na faculdade, foi. E eu sonhei com ela essa semana, que eu cheguei na casa dela para conversar com ela, e ela estava em pé. E ela... Aí eu fui e falei com ela assim, olha, que legal, você está de pé, no sonho, e acordei. Aí eu fui e mandei mensagem para ela assim, ô Di, eu chamo ela de Di. Eu sonhei que você essa noite, eu cheguei na sua casa, você estava em pé. Aí ela pegou e falou assim, o interessante é que todo mundo que sonha comigo, eu estou em pé.
Gente, na hora, tipo assim, eu fiz um download do céu, sabe? Sabe assim, quando você escreve, vem na sua mente, você escreve, eu escrevi assim, é porque essa é a sua realidade em Cristo. Aí ela falou assim, amém. Aí eu fiquei com aquele negócio, assim, aí daí uns minutinhos veio outra coisa assim, o Senhor trouxe ao meu coração, as pessoas, nós, todo mundo, não estão desfrutando de tudo que Jesus fez na cruz, de tudo que Jesus conquistou, porque eles não se veem como Cristo vê. Que a gente não se vê como ele nos vê, a gente não consegue enxergar a nossa realidade em Cristo. E foi assim, gente, eu fiquei o dia inteiro com esse negócio na cabeça. Aí, na mesma hora, eu mandei para outra amiga minha que ainda está cadeirante, a Dani. Falei assim, Dani, aconteceu isso, isso e isso, e olha aí, e você vai fazer o favor de fazer a ceia todo dia? Aí eu já passei assim, um script para ela, tudo que ela tinha que fazer. Aí ela me mandou de uma moça que ela viu no Instagram, que a moça estava cadeirante. E a moça todo dia dava ordem para as pernas dela. Até que um belo dia ela simplesmente levantou e andou sozinha. Sozinha não, né? Jesus levantou ela, ela foi. Porque ela declarava todos os dias para as pernas dela. Eu falei, Daniela, e você vai fazer isso? E eu fiquei com aquilo, gente. E eu comecei a ver, falei, Senhor, eu quero me ver como Cristo me vê. Sabe assim, tudo que Cristo tem para nós, gente, tudo que ele conquistou para nós, essa identidade, a gente precisa enxergar ela, a gente tem que nos enxergar como ele nos enxerga. E você falou um pouco sobre isso aí na questão do livro. Eu falei, meu Deus, mais uma confirmação. Aí ontem, eu estava sozinha aqui em casa, eu fui para a roça, mas marido Eduardo e minha irmã, e eu fui fazer almoço. Tava com vontade de comer um risoto, gente, ó. Desde que eu viajei para Diamantina, que eu não comia risoto. Falei, vou fazer um risoto para mim. Gente, na hora que eu comecei a cozinhar, o Espírito Santo me tocou para começar a orar e adorar. Gente, eu nunca fiz, eu acho que o risoto. Eu fiz o almoço, eu fiquei mais de hora na cozinha mexendo, porque o risoto você tem que ir fazendo aos poucos, né? Dando água, mexendo. E eu orei tanto, e eu adorei tanto ao Senhor, e foi tão maravilhoso, que eu passei o dia inteiro, assim, ó, em êxtase. Eu não conseguia fazer mais nada, nada mais importava, porque eu tive a presença, eu senti a unção, a presença, tudo, o Senhor estava aqui, e eu vi aquele momento de intimidade com Ele, sabe, de rasgar o coração, por um período longo, sem ter nenhum tipo de interrupção, foi maravilhoso. E hoje eu entendi que isso foi assim, uma direção do Senhor para que eu possa me enxergar em Cristo como Cristo me enxerga. Porque se a gente não está se enxergando assim ainda, é porque alguma coisa ainda está nos impedindo, tá? Está tampando assim, e a gente precisa romper. É isso. Mas obrigada, Roseli, foi maravilhoso. Confirmação sobre várias coisas que o Senhor colocou no meu coração, principalmente na questão de levar o reino, porque para mim o importante, eu sei que eu tenho essa missão de propagar o reino de Deus aqui na Terra, e eu precisava ajustar, eu preciso ajustar essas coisas e levar o reino realmente para as pessoas. Obrigada, tá? Etirana levantou a mão, deixa ela falar. Alguém queria falar antes? Eu ouvi alguém falando. Se quiser, pode falar, depois eu falo. Não, ninguém levantou a mão, não. Só a Fabi que deu boa noite. Boa noite, Fabi. Seja bem-vinda. Ah, tá ok, gente. Então, eu conheci o Vinícius lá na EPS, quando eu fui, e ele é uma pessoa muito de Deus. Assim, quando a gente estava no louvor, por exemplo, tinha um rapaz que estava aprendendo a ministrar, né? E o rapaz ficava muito assim, ansioso e preocupado. Se as pessoas que estavam lá na frente, por exemplo, ele tocava teclado.
E ele tinha feito a EPS anterior e estava lá ministrando. E o Vinícius ajudou ele a perder assim, o receio de ministrar para a igreja gostar, por exemplo. Ele dizia sempre assim: olha, quando você for ministrar, você vai ministrar para Deus. Nunca para as pessoas que estão lá, para elas cantarem. Se as pessoas quiserem, elas cantam normalmente, mas o louvor ele tem que ser sempre para Deus. Então, o que a Roseli pontuou aí no livro dele é muito real, assim, quando a gente entende por esse lado. Nada do que a gente faz na Terra é para nós ou para outras pessoas. A gente faz para Deus. Se nós fizermos, por exemplo, para nós mesmos, nós fazemos para Deus. Se nós fizermos para outras pessoas, nós fazemos para Deus. Então, ontem mesmo, na mensagem, quando eu fui ouvir a palavra que foi ministrada lá na Zion, ele pregou, para vocês terem ideia, naquela passagem de Isaías, da tenaz que Isaías teve, a brasa viva, né? Que tocou os lábios de Isaías. Só que no versículo anterior, ele dizia assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E aí, na hora que ele leu essa mensagem, assim, o Espírito Santo ministrou no meu coração assim, de uma forma tão perfeita, que foi: o que precisa morrer para você ver o Senhor? Sabe? Assim, no ano que morreu o rei Uzias, quem é o rei? Quem está reinando na sua vida? É uma ansiedade? É um desespero? É uma depressão? Então, isso precisa morrer para você ver o Senhor, para você ver e trabalhar para o Senhor na terra. Enquanto a gente não tiver essa ideia de que a gente trabalha na terra para o Senhor, e por onde a gente vai, o reino não sou eu, o reino é o que vem através do Senhor, e eu sou apenas um canal para o reino chegar na terra. Nós não vamos ver o Senhor em tudo e depois nos ver. A gente sempre vai se ver primeiro. E quando a gente se vê primeiro, o que acontece? A gente sempre vai se colocar como o agente da transformação. E aí, quando a gente se coloca como o agente pessoal da transformação, a gente tira Jesus de frente, né, da jogada, e a gente só se enxerga. E quando a gente enxerga falhas, a gente enxerga defeitos, a gente não vê os resultados de Deus, que é para Deus e por meio de Deus que a gente faz. Então, a gente precisa, primeiro, ver o que precisa morrer em nós, ou que reina em nós, para que a gente possa ver o Senhor, e depois que a gente ver o Senhor, a gente se vê. A gente vê, eu vejo, por exemplo, a Edirã, não com os olhos da Edirã, mas quando eu olho no espelho e eu vejo o Senhor, aí, em segundo lugar, eu me vejo, aí eu consigo sim fazer alguma coisa. Mas se eu apenas me ver, se eu apenas me colocar em tudo que eu vou fazer, com as minhas próprias forças, ou através do meu próprio sacrifício, que eu ganho o meu salário, ou eu ganho meus rendimentos, porque eu trabalho, aí eu tiro Deus da jogada, e aí eu vivo só pensando e vivendo o que a Idirã pode fazer para melhorar. Mas quando eu coloco Deus na frente, quando eu coloco o reino na frente, né, Roseli? Deixando para trás as trilhas antigas, porque assim, quando a gente tem essa nova vida em Cristo, a gente deixa as trilhas que a gente fazia de antigamente. Hoje mesmo eu falo assim, gente, como que eu fazia tal serviço se era tudo pessoal, era tudo para mim, não era nada para Deus.
E agora eu estou deixando essas trilhas, esse modo de ser e de viver de antigamente, e vivendo uma nova vida em Cristo, porque eu estou com Ele, estou em Cristo, estou vivendo em Cristo. E é isso, achei muito interessante esse livro, esse resumo, Roseli, muito bem colocado, muito bem resumido, tá? Muito boa a mensagem. Eu volto a palavra para Denise, tá bom, Denise? Tá bom, obrigada, Tirana. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa sobre a mensagem da Roseli, que foi maravilhosa, que depois eu vou ouvir de novo, para ajustar mais coisas? Se alguém quiser comentar. Queria só pedir para ela colocar lá no grupo a apresentação. Boa, Uhum. boa, Vanúbia. Eu queria isso também. Ainda bem que você lembrou, porque eu pensei na hora que ela estava ministrando e esqueci. O livro dele está na Amazon. Qual que é o nome do livro? Agentes de Transformação. Ah, Então, tá. o livro dele está na Amazon. Se vocês quiserem adquirir, tem e-book e tem o livro físico, né? Você pode, por exemplo, se você conseguir ler o livro em um mês, você pode pagar R$19,90, que é aquele da Kindle, né? E depois parar de pagar, foi isso que eu fiz, né? Mas se não conseguir, você paga 1 ou 2 meses, mas ele está lá na Amazon, se vocês quiserem, tá? Ver, comprar, sei lá. Boa noite, amados. Muito bom. E até ampliando, né, Roseli, o estudo de semana passada, aprofundando mais um pouco. E eu até postei lá no grupo, né? Eu estou mergulhada em Gálatas. Gente, a gente tem que revirar esse Gálatas e transformar, porque tudo isso aí, a mentalidade da velha aliança que a gente tá, eu falo por mim, mas a gente, de vez em outra, ainda a gente pega. Não, isso aqui é a velha aliança. É novamente nisso aqui. Até mesmo a questão de costumes, de crenças familiares. A gente tem, não, isso aqui é a velha aliança, isso aqui nem é familiar, isso aqui é da religião, não pertence mais à religião. E essa batalha é na nossa mente. Mas aí tem um trecho aqui de Gálatas 3:26, e fala assim, ó. Porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu, nem grego, escravo, livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. E unindo lá com que é João, acho que é João 17:21 que vai falar, que o próprio Jesus falando, Pai, que eles sejam um conosco, assim como eu sou com o Senhor, Pai. Então, que maravilhoso, né? O Senhor me convida individual a ser um com Ele e convida todos nós juntos a ser um com Ele, formando o corpo de Cristo. E aí lá no verso 6 do 4. E porque sois filhos de Deus, enviou o Espírito de seu Filho, para que habitasse em vossos corações, e ele clama, Abba, Pai. E olha que tremendo, assim como Jesus clamava, Abba, Pai, agora com seu Espírito habitando em nós podemos clamar, Abba, Pai. Como Jesus, ele nos dá essa semelhança de filhos amados. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Então, nós temos que ansiar por essa transformação de viver como Cristo, como o Pai já nos viu, transformado na plenitude do Filho dele, Jesus. E o Espírito dele habita em nós. Então, nós temos que desejar, ansiar a cada momento
para a gente viver essa plenitude desse amor e do perdão, que o Senhor tem falado no meu coração também, né, que Jesus falou: ame como eu te amei, perdoe como eu te perdoei. Não é fácil, mas é o convite dele, e não é pelo nosso amor e não é o nosso perdão, mas o amor e o perdão dele através de nós. Que essa transformação venha transbordar nas pessoas que nós acessarmos, que o Espírito Santo nos guiar no dia a dia, no trabalho, aonde nós formos. Que nós sejamos a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela tem 2 pernas e não 4 paredes. Então, aonde nós formos, nós somos igreja. Nós podemos ali derramar essa plenitude de Cristo sobre a vida das pessoas. Amém. Amém, Elisa. Nossa, aqui, hoje eu ouvi Gálatas 2 vezes. E eu fiz uma playlist agora com todos eles, né? Que tem várias cartas lá já, né? Aí eu coloco, aí termino o último, volto de novo. Gente, aí eu já estou começando a cantar, de tanto ouvir, eu já estou conseguindo ir cantando, sabe, junto com eles. Daqui a pouco eu já vou estar sabendo as cartas todas de cor. Nossa, vai estar muito bom. A minha amiga que falou comigo, ó, quando eu mostrei para ela, ela ficou alucinada, que sexta-feira eu tive uma reunião com uma amiga minha, convidando ela para ser parceira do nosso projeto lá na África. Eu falo nossa, porque né, tá no nosso grupo, todo mundo participando, do Jaime. E eu fui convidar ela, que ela tem um grupo de mulheres e tal, que estão estudando a nova aliança, para elas fazerem. Marquei essa reunião com ela, a gente foi tomar um café e conversar. Aí eu mostrei para ela ficou alucinada, porque ela faz homeschooling com a filha dela, ela ensina a filha em casa, e ela usa a educação clássica. E na educação clássica, eles ensinam cantando, que as crianças memorizam tudo. Gente, eu vou pedir ela para me mandar a música da criação do mundo. Aí fala todas as épocas, assim, ó, fala de quando surgiu, aí fala de todos os reis que tiveram, os impérios, tudo, até os dias atuais. Aqui, gente, e cantando, e ela começou a cantar comigo assim, ó, ela falou assim, Denise, agora eu sei a história do mundo. Aí ela começou a cantar, eu falei, fiquei assim, aí na hora que eu mostrei ela, agora eu vou estudar, agora eu vou decorar a Bíblia cantando. Aí é muito legal, então assim, gente, não deixem de ver, fica ouvindo, que daqui a pouco tá todo mundo cantando a Bíblia. Os nossos louvores vão ser a própria palavra, pensa que maravilha. Nossa, muito bom. Ô, Denise, Oi. de quem é o canal? Peraí que eu já te falo. Deixa eu ver que tá aberto aqui. Não é conhecido nosso, não, né? Não é. Ah, tá bom. Eu pensei que fosse de alguém do grupo. Não, Bíblia cantada com voz e violão. Eu não sei de quem é o canal, eu nem vi. Apareceu o link para mim e eu falei, gente, que legal a Bíblia. Aí o primeiro que apareceu foi Efésios, depois Timóteo, porque eu amo Timóteo, né? Timóteo, ele dá assim, um alinhamento para nós, em termos de conduta, de moral, né? E eu falei, gente, esse negócio é muito legal. E veio Pedro, eu falei, nossa. Aí a Elisa, e eu ouvi, guardei para mim, tá vendo? Olha, egoísmo. Mas é que eu tinha ouvido na quinta-feira. Aí, sexta, eu estava falando com essa minha amiga, aí a Elisa foi e mandou no grupo. Eu fiz a playlist com todos. Depois eu vou mandar lá no grupo, assim, o link da playlist, que aí vocês já podem entrar e ouvir todos eles. Já tem quase todas as cartas, né, Elisa? Faltam poucas. Pelo menos as cartas de Paulo. Já tem 1 Pedro. Deixa eu ver. Tá muito bom, gente.